Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos, engenheiro Eduardo Ferreira, da Valor. Vimos trazer hoje um tema bem polêmico e cada vez mais presente no nosso dia a dia, que seria a influência da natureza, dos fenômenos naturais dentro da construção civil, dentro de obras. E o impacto que isso causa e como a gente pode se prevenir ou como a gente pode tomar algumas decisões durante o projeto de criação, durante o projeto arquitetônico, tomando em conta de ter um projeto mais robusto, mais confiável, que consiga até inclusive passar por alguns fenômenos naturais de modo mais tranquilo, né, do que os sistemas construtivos tradicionais. Então aqui a gente vai trazer para vocês um pouquinho de como acontece em outros países, principalmente os Estados Unidos é um país que tem muito fenômeno desse tipo tornado, né? Principalmente no meio dos Estados Unidos, na região central. E curiosamente, o Brasil não é um país que tem tão pouco tornado quanto se imagina, né? Em algumas estatísticas que a gente pode procurar, pesquisar, está entre o segundo e o terceiro país com mais presença de tornado no globo. Então, realmente não é um fenômeno tão anormal para a gente. E como é que nós, do setor de construção civil, nos protegemos ou nos blindamos desses fenômenos naturais? Vamos conferir, sobre esse vídeo que a gente vai falar no dia de hoje. Bom, a ideia é um pouco ilustrar para vocês, então, como é que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente já teve a oportunidade de visitar o país, né, os Estados Unidos nessa época, em época de tornado. Então acontece, aqui eu vou colocar para vocês aqui no vídeo, basicamente o governo norte-americano ele divulga em diversos meios de comunicação, por exemplo, televisão. Então vocês podem ver que tem um aviso, a tela fica azul, com um aviso do período em que está previsto ser passado aquele tornado, aquela tempestade tropical, e algumas recomendações de segurança para a população de modo geral. Aparece também no celular, aparecem em aplicativos ligados a tempo, né, lá deles. Então é bem normal isso, tá? Ou seja, eles passam com muito mais frequência do que nós passamos. E existem esses avisos. Bom, pessoal, aqui a gente fez uma procura e uma busca o quão é presente esses fenômenos de tipo tornado, tempestades tropicais dentro de regiões urbanizadas, né? Ou seja, que tem algum tipo de impacto na construção civil. E vocês vão ver que realmente não é tão anormal, né? Um deles que ficou muito famoso é o de Itu, um que passou em Itu, e também o que passou em Indaiatuba. Então, por exemplo, esse de Indaiatuba foi muito presente, não faz tanto tempo assim, 15 anos atrás, mais ou menos, onde teve provocou percas, né? Fora a questão de vidas, mas percas materiais da ordem de 100 milhões de reais naquele momento. E, por exemplo, ter um sistema construtivo em que a gente consiga passar por esse fenômeno, sabendo que ele vai cada vez ser mais frequente no nosso dia a dia, é muito interessante. Então, hoje, por exemplo, a gente vai trazer alguns aspectos da construção civil dentro do sistema monolítico EPS, que é o sistema que a Valor trabalha, né, que a Valor opera, um pouco ressaltando esse tópico. Como é que a gente consegue ter uma construção civil mais, mais robusta, mais, preparada para passar por esse tipo de fenômeno? Vocês viram então que em diversos estados aqui do Brasil, diversas cidades, a gente tem esse fenômeno acontecendo com maior ou menor frequência, né? Mas estima-se aí que em torno de, por ano, 300 tornados toquem o solo brasileiro por ano.
o que não é tão anormal, né? Dá praticamente um a cada dia do ano, né? Quase um a cada dia do ano. Então realmente não é algo tão anormal. Então é algo realmente para se preocupar e para se preparar. Agora eu vou trazer para vocês um tema extremamente curioso que aconteceu nos Estados Unidos, onde o governo norte-americano divulgou esse alerta, né, de tornado, um tornado F4, né, categoria 4, numa escala de 1 a 5, pedindo para a população evacuar uma área, né? E um morador em específico, ele, assim dizer, contrariou esse pedido, essa solicitação do governo norte-americano e ficou na residência. Então, basicamente, vocês vão ver as imagens, são extremamente, assim dizer, impactantes, de um morador que se recusou a sair da sua casa, uma casa essa que foi construída num sistema de concrete wall, ou seja, paredes de concreto, paredes armadas de concreto, que é a mesma coisa que o sistema monolítico trabalha, né? Basicamente são paredes armadas de concreto microestrutural. Vocês podem ver as imagens aqui no vídeo, ele dando depoimento, a família dele dando depoimento, e a gente vendo o estado que ficou a casa dele e o estado que ficou as demais casas justo ao lado dele, né, da casa dele. Então realmente é bem impressionante e mostra cada vez mais a fortaleza, assim, a robustez de se construir um sistema monolítico, ou seja, de um sistema monobloco, né, ao lugar de construir de repente com sistemas mais tradicionais, onde você tem talvez um impacto maior desse tipo de evento do que num sistema onde é um bloco coeso e único, né? A parede do fundo da casa está unida com a parede do meio, com a parede da frente, e não tanto dividido com cargas pontuais, com cargas concentradas. É uma carga só, né? Então isso aí realmente é muito mais difícil de um evento natural, tipo um tornado, afetar do que se fosse cargas mais distribuídas, né? Como é o caso de vigas, colunas, mais presentes na alvenaria convencional. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por gentileza, inscrevam-se no canal. A gente tem... vai trazer cada vez mais conteúdos ligados ao sistema monolítico EPS para justamente divulgar para cada vez mais pessoas. Bom, nesse vídeo gravado pela CNN norte-americana, vocês podem ver que esse proprietário se recusou a sair da sua casa, né, contrariando as recomendações de segurança do governo norte-americano, e permaneceu na casa durante a passagem de um tornado, né, o tornado Michael, de categoria F4, numa escala de 1 a 5. E aí eles foram entrevistar justamente ele e a família, para que contasse um pouquinho da experiência de por que eles recusou a sair, né, a família deles se recusou a sair, e mostrando o comparativo dessa residência dele, que passou no meio do tornado, e das residências justo ao lado. E nessa entrevista, vocês podem ver aqui, ele comenta que a casa dele, ele só tomou essa decisão porque a casa dele foi construída num sistema chamado de concrete wall, ou seja, paredes de concreto armado, né, que é basicamente o sistema que o monolítico trabalha, ou seja, é um sistema que a casa vira um bloco só, né, é muito mais coesa do ponto de vista quando solicitado por esses esforços naturais, tipo ventos fortes, tempestades tropicais, do que sistemas mais convencionais. E é por essa decisão que ele decidiu ficar, e aí confiram o estado que ficou a casa dele em comparação com as demais casas justo ao lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, inscrevam-se aqui no canal, dê o seu joinha, o seu like, que esse conteúdo vai para mais pessoas mais interessadas em trabalhar junto com o sistema monolítico EPS com a Valor. Tá bom?